Bem-vindo a uma videoaula da Escola Superior do Ministério Público da União. O tema de hoje é o conceito de trabalho escravo. Se nós pararmos para pensar em trabalho escravo contemporâneo, um dos primeiros itens a ser abordado é exatamente identificar o que isso significa. É claro que nós não esperamos mais encontrar aquelas condições que existiam no Brasil colonial, em que uma pessoa é vendida a outra, em que as pessoas são mantidas em senzalas, num regime de senzala e casa grande, ou mesmo em que as pessoas estão presas a grilhões, impedidas por meio físico de sair dos seus locais de trabalho. A escravidão contemporânea, ela traz uma nova roupagem, ela continua trabalhando o conceito de superexploração, ela continua voltada a uma superexploração da relação de trabalho, mas não mais naqueles moldes que existiam no passado. Então nós precisamos, antes de tudo, tentar identificar o que é que caracteriza hoje a redução de alguém à condição análoga de escravo. O primeiro item a ser considerado é que isso está de uma forma direta vinculado a uma relação de trabalho, a uma exploração de uma mão de obra. E esse trabalho pode ser tanto o trabalho, digamos, lícito, quanto aquele trabalho que não é considerado regulamentado pela legislação. Então nós podemos ter o trabalho escravo nas relações urbanas, podemos ter o trabalho escravo nas relações rurais, podemos ter o trabalho escravo nas relações vinculadas à exploração do sexo e a diversos outros momentos da relação em que haja um empregador e um empregado, submetido a uma condição de trabalho que lhe retire a dignidade. Nós não estamos falando, obviamente, de excesso de jornada simples, alguém que, ao invés de trabalhar no máximo 10 horas, trabalha 10 horas e 30, mas sim de um conjunto em que se consiga extrair que aquela pessoa que é submetida àquelas condições de trabalho tem a sua dignidade subtraída. Ela deixa de ser pessoa e passa a ser tratada como coisa. Então são basicamente 4 modalidades que nós estamos tratando. A primeira e a mais clássica, talvez a mais difícil de se caracterizar, é exatamente a ideia de alguém que é submetido a trabalhos forçados. Você tem aqui na noção de trabalhos forçados uma aproximação mais clara daquele tipo antigo, em que alguém é obrigado a exercer uma determinada atividade trabalhadora, é submetido, quer por uso de armas ou qualquer outro meio, a fazer aquele trabalho sem nenhum tipo de remuneração. Ao lado dessa figura do trabalho forçado, nós temos as outras que são mais próximas do nosso dia a dia. Uma delas é submeter um trabalhador a uma condição degradante. A noção de condição degradante é uma noção que tem que ser preenchida em cada caso concreto. Ela não vem definida claramente em uma norma ou numa regra do Ministério do Trabalho ou de quem quer que seja. Você tem que identificar naquela condição de trabalho, aqui submetido o trabalhador, se aquilo é apenas uma condição ruim, um mau ambiente de trabalho, ou se não apenas um mau ambiente de trabalho. Se nós temos um plus, nós temos uma condição que torna aquele local de trabalho um local degradante. Nesse contexto de local degradante, nós temos diversos exemplos. Podemos ter, por exemplo, aquelas pessoas que são submetidas a dormir no próprio local em que exercem a sua profissão sem nenhum tipo de conforto. São trabalhadores, por exemplo, da indústria têxtil, que costuram, que executam o seu trabalho nas máquinas, nas oficinas de uma determinada empresa e que dormem naquele mesmo local, sem um ambiente adequado para o descanso, sem um ambiente adequado para um mínimo de privacidade. Nós podemos ver isso também nas relações rurais, aqueles trabalhadores que são obrigados a dormir em barracas de lona, que são como condições de trabalho grandes distâncias, locais em que a exposição a riscos ambientais é muito maior, sem nenhum tipo de proteção. Então, a noção de condição degradante é uma noção que você vai construir no caso concreto. Se uma pessoa, por exemplo, é exposta a trabalhar numa carvoaria, sem nenhum tipo de equipamento de proteção, sem nenhum tipo de conforto que seja compatível com aquela atividade, nós podemos ter uma condição degradante demonstrada e aí sim passarmos a analisar a hipótese de uma configuração de trabalho escravo. Temos também a hipótese de jornada exaustiva, submeter alguém a uma jornada muito além daquela que se poderia cogitar como uma jornada adequada. Mais uma vez,
não estamos falando de um excesso de horas extraordinárias ou de poucas horas extraordinárias. Estamos falando de um conjunto de condições em que o trabalhador é explorado de tal forma que aquilo atinge a sua saúde e o transforma aquela relação de trabalho numa relação de superexploração. Podemos ter também, além dessas hipóteses, a hipótese de restrição de locomoção. E aqui há um cuidado especial. Nós não estamos falando, é bom deixar claro, na restrição de locomoção clássica, aquela em que se coloca um número de seguranças ou de pessoas armadas para impedir essas pessoas de sair do seu local de trabalho. Nós estamos falando de uma restrição de locomoção que pode ser decorrente, por exemplo, da falta de acesso a qualquer tipo de transporte público, da inacessibilidade do local de trabalho, sem que o empregador ofereça ao trabalhador uma condição para ir e vir. Levar um trabalhador a um determinado local, impedir pelo acesso que ele consiga de lá sair, ou mesmo criar uma outra relação que impeça esse deslocamento, que é uma hipótese muito comum, que é a hipótese da escravidão por dívida. Nesta hipótese, o que nós temos? Nós temos uma relação em que o empregado acaba vinculado ao seu empregador a partir de uma dívida que nunca se consegue romper. O empregador oferece, na relação de trabalho, ao invés de oferecer uma condição de fornecimento de alimentação, de fornecimento de equipamento de trabalho, de fornecimento de EPI, passa a cobrar por esses itens e preços muito além dos preços normais. E cria então uma relação em que a dívida do trabalhador, se comparada com o valor do salário, ela é impossível de ser desfeita. A cada vez que o trabalhador oferece a sua contraprestação, ele nunca consegue dar uma contraprestação em tal volume que seja suficiente para pagar a dívida que ele tem com o empregador. Isso gera uma vinculação em que, pela dívida, ele não consegue sair da sua relação de trabalho. Esse é o famoso sistema de barracão. Esse mecanismo ocorre com alguma frequência nas relações rurais e ocorre também nas relações urbanas, especialmente com migrantes clandestinos, que pela sua condição de irregularidade no país, acabam se submetendo àquela condição de trabalho por ser um único emprego que vislumbram, exatamente porque não dispõem de documentos para serem contratados pelo espaço formal. Então, o que nós temos como conjunto, se nós fôssemos fazer um resumo do que é o trabalho escravo, das modalidades do trabalho escravo, do seu conceito, melhor dizendo, nós temos de um lado uma superexploração da mão de obra, nós temos uma posição de comando de um empregador, e a posição de submissão do empregado a uma condição de trabalho que o degrada, que o expõe injustamente a uma grande carga horária, que o impede de se relacionar com outras pessoas, que o impede de sair daquela relação de trabalho, criando então um quadro de superexploração. A marca sensível da escravidão contemporânea é exatamente esse conjunto de valores, um conjunto de valores em que, de um lado, eu tenho o trabalhador tratado como coisa, não como uma pessoa, retirada dele a sua dignidade, e de outro, o empregador que faz uso dessa posição de comando em relação ao empregado e o submete a condições inadequadas de trabalho.